Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Narbal Silva, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordeno o Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho, LAPOT, e estou aqui neste momento, aqui na minha residência, para conversar um pouquinho com vocês, uma conversa bastante que eu pretendo informal, espontânea, um bate-papo a respeito do momento difícil que todos nós estamos vivendo, e dizer para vocês que essa live que eu quero destacar, que é a primeira vez que eu participo de uma, mas senti a necessidade de fazê-la, dada a importância, a relevância, a urgência e as necessidades que o momento requer para toda a humanidade. E eu não me sentiria nem um pouquinho bem se eu não pudesse, dentro dos meus limites e das minhas possibilidades, contribuir de alguma maneira com os meus conhecimentos, com as minhas experiências, com os estudos que eu venho fazendo ao lado de muitos pesquisadores no Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho, o LAPOT, no sentido de contribuir com as pessoas de modo geral, com todas as pessoas que pudermos atingir, já com essa primeira live, porque essa live está dentro de um projeto com muitas outras que no decorrer da minha apresentação eu vou procurar mostrar essa programação para vocês. É um projeto do Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho, chamado o LAPOT na Quarentena, né? Contribuições da Psicologia Positiva para situações de isolamento e distanciamento social. Já inicialmente eu quero agradecer a todos os pesquisadores do LAPOT que se sensibilizaram com essa proposta e se engajaram no projeto, como sempre o fazem, e estão juntos para que possamos levar mensagens de esperança, mensagens de otimismo, mensagens de capacidade, né? E mensagens de necessidade de resistência e de enfrentamento positivo diante de todas as circunstâncias que estão a ameaçar, né, de um modo o qual eu nunca me deparei, assim como uma experiência inusitada, né, vim conhecer o significado desta palavra, vivenciando-a, experimentando a pandemia, mais do que uma epidemia, né, que está tendo efeitos em mim, naqueles que se relacionam comigo, no meu lar, né? E vejo que isso está repercutindo em toda a humanidade, em 150 países, em todos os continentes do planeta. Então, humildemente, eu estou abrindo esse projeto do LAPOT na noite de hoje, chamado LAPOT na Quarentena, Contribuições da Psicologia Positiva para situações de isolamento e distanciamento social. E hoje eu vou falar com vocês, passar a minha opinião, o meu ponto de vista, né, o meu entendimento, as minhas orientações, com o objetivo de sensibilizar, com o objetivo de educar, com o objetivo de ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes a respeito do momento o momento crítico que nós estamos vivendo, e quais são as possibilidades que nós temos diante de circunstâncias tão ameaçadoras.
Então, a minha ideia é discorrer com vocês a respeito de comportamentos saudáveis. Nós precisamos manter a nossa saúde nesse momento, a saúde física, a saúde psíquica, né? A saúde espiritual, né? Como forma de resistência às ameaças que nos estão sendo impostas. Então, por isso que eu falo de comportamentos saudáveis, que seria a expressão disso tudo, né? De modo que a gente possa, por meio de atitudes e de comportamentos saudáveis, por meio de posturas efetivas, práticas, concretas, conosco, com quem nós estamos nos relacionando, seja de modo presencial dentro da nossa casa, ou de modo virtual, por meio de toda a tecnologia, como é o caso agora da nossa interação. Portanto, comportamentos saudáveis, comportamentos positivos orientados pelo otimismo e pela esperança, eles são imprescindíveis para enfrentar esse momento difícil pelo qual a humanidade está passando. E eles são imprescindíveis para que nós possamos mitigar, atenuar, né, aliviar, né, e até, se for né, superar essa circunstância de isolamento e de distanciamento, no sentido de que possamos aprender, crescer, nos desenvolver e prosperar e continuar seguindo em frente. Nós nos encontramos diante de uma ameaça, né? E vejam bem, assim, uma ameaça que nos fragiliza sobremaneira, tá? Aumenta a nossa consciência de fragilidade, de finitude, né? Uma ameaça que é invisível, que é dissimulada, né? Porque ela pode ter desde efeitos mais perversos possíveis até efeitos no sentido de que as pessoas podem contrair e também já eliminam e nunca vão ficar sabendo que tiveram e assim por diante. Então é algo muito camuflado, né? Dissimulado, mas que vem assustando sobremaneira todas as pessoas, né? Todas as pessoas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, sejam pessoas que se encontram na terceira idade, todos estão muito assustados diante de uma ameaça inusitada, né? E a transmissão dessa ameaça, isso é intensamente compartilhado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, e entendo que todos os ministérios de saúde que existem nos países no planeta, a sua transmissão é via relacionamento interpessoal, né? Quando as pessoas se encontram, se tocam, o contato, né? Por meio da tosse, que pode chegar até o outro, e o outro pode aspirar algum elemento, essa ameaça invisível aspira ela, pelo toque que você dá numa maçaneta, que o outro vai lá e toca, e depois passa a mão no seu olho, ou na orelha, ou na boca, enfim, é via relacionamento interpessoal, né? Ao mesmo tempo que o relacionamento interpessoal é a base fundamental de toda a convivência humana. Nós somos seres humanos de relações. Somos o que somos a partir das relações que estabelecemos com os outros. Olha só a ironia, né? Talvez quem esteja me escutando nesse momento necessariamente não esteja numa ilha como eu estou, né? Mas embora eu viva numa ilha, na ilha de Santa Catarina, nenhum ser humano é uma ilha em si mesmo, né? Nós somos seres de relações. Isso nós aprendemos com Abraham Maslow no final da segunda metade do século passado, a questão e a importância dos relacionamentos humanos, né?
o que foi assim amplamente confirmado ao longo do tempo, né? E que na atualidade o importante estudo longitudinal de Harvard, né? O estudo esse que tem o objetivo de verificar os aspectos que explicam, que são determinantes da felicidade humana, apontam de uma forma muito clara de que o aspecto crucial, central, né, da felicidade são a qualidade das relações. As relações são muito importantes para nós, né? Há pouco tempo eu estava numa banca, foi ontem, eu estava numa banca de mestrado, né? Eu na minha casa, a menina que estava defendendo a dissertação na sua casa, os demais membros da banca nas suas casas, e eu peguei e mencionei para todos, né, que nós estamos tendo na atualidade a oportunidade de experimentar a máxima que por mais tecnologia que a gente tenha e que permite eu interagir e estar conversando com vocês agora nesse momento, nada substitui uma relação face a face, né? Os encontros virtuais, eles amenizam, né? Eles compensam a ausência, mas eles não substituem em essência as relações face a face. Por exemplo, quando eu estava me preparando aqui para vir conversar com vocês, eu passei um perfume e depois me lembrei que vocês não poderiam senti-lo, certo? Se nós estivéssemos nos encontrando presencialmente, isso seria possível, né? Muito bem. E diante disso, né, ao mesmo tempo que essa ameaça invisível, né, essa ameaça que está a desafiar a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, ela ocorre via relacionamento interpessoal. Então também uma recomendação mundial, né? Recomendação mundial intensamente compartilhada é que nós devemos nos isolar. Então, portanto, restringir os nossos relacionamentos interpessoais, sobretudo os que são face a face, os que são presenciais. Devemos cuidar da nossa higiene pessoal e também do nosso ambiente físico, né, onde a gente se encontra. Nos higienizarmos, higienizar o ambiente, organizar o ambiente, né, e nos isolarmos. Eu fico lembrando de que quando eu dizia para os... quando eu comentei algumas vezes de que em algum lugar eu havia ouvido falar que o amarelo era conhecido como a cor do desespero. Amarelo conhecido como a cor do desespero. Não sei se isso é fato, se isso é história ou história, se é lenda, mas eu ouvi falar a respeito disso, né? Mas tem muito sentido, né, no conteúdo. De que milenarmente os chineses eles isolavam os prisioneiros visando fragilizá-los. E ao fazer isso eles pintavam o espaço onde os prisioneiros ficavam totalmente de amarelo. E o que observavam ao longo do tempo é de que as pessoas perdiam a noção do tempo, do espaço, ficavam extremamente frágeis, né? E assim mais vulneráveis para que pudessem revelar aquilo que os seus algozes desejavam. Portanto, são inúmeras as consequências do isolamento social, como também do distanciamento social. Tem o isolamento, você se recolhe, se isola, até numa circunstância mais drástica, sem qualquer outro tipo de vínculo. Não é o meu caso. Eu estou isolado socialmente com a minha esposa e com uma filha, né? Minha mãe está isolada socialmente com a irmã dela. Elas estão em duas. Mas existe caso que requer o isolamento sem qualquer outro tipo de vínculo. Só a pessoa.
E isso traz consequências. Ora, nós somos seres de relações, né? Toda essa circunstância, essa ameaça invisível, dissimulada, né? Que você não consegue saber aonde ela está e também não conhece totalmente quem é ela, o que ela faz e o mal que pode te causar. Existem muitas controvérsias, enfim, né, muitos conhecimentos, mas também muitas incertezas e muitas limitações. Isso nos deixa muito vulnerável, né? As pessoas são tomadas por um sentido de vulnerabilidade, né? A crença na invulnerabilidade, a crença na ausência de finitude, né? As pessoas ficam com medo. Nós ficamos com medo. E é importante que fiquemos com medo, que tenhamos receios, que fiquemos ansiosos nessas circunstâncias, porque todos esses aspectos ativam sinais de alerta na gente. Nós ficamos também, podemos, em função disso tudo, ficarmos alertas diante das ameaças, né? Nos sentimos limitados, restritos, né? Agora a liberdade que a gente tem de ir e vir, enfim, as fronteiras estão fechadas, né? Nós estamos limitados, inclusive dentro da nossa própria cidade, estamos limitados ao nosso lar, né? Quem está dentro da sua casa. A atenção dirigida para cada um de nós, ela diminui, embora a gente tenha tecnologia e as pessoas possam conversar e assim por diante, pelo menos é a experiência que eu tenho, né? A atenção cai, né? As pessoas tendem a voltar-se para si próprias, né? Dentro dos seus ambientes, organizando os seus ambientes, cuidando de si e dos outros, mas assim, de modo geral, na relação de pessoas para as pessoas, essa atenção se reduz. Somos tomados por ansiedade e, em alguns casos, até depressão, né? Que seria uma situação mais intensa, né? Revestida de sentimentos de tédio, tristeza profunda, perda de perspectiva de futuro e de continuidade existencial, mas que aspecto esse que tem a ver também com características pessoais, características individuais, que num momento desse de grande tensão podem estar sendo ativadas. E estresse, né? Extremo estresse, assim, não o estresse positivo, aquele que nos ativa de um modo, o chamado eu-estresse, né? Que nos ativa diante de um desafio, mas o estresse que não é bom, que nos desorganiza, né? Que nos gera uma grande ansiedade em função de uma turbulência de coisas, em função de uma turbulência de fatos e situações que nos leva até a paralisia, a apatia, né? O desinteresse e fazendo com que a gente perca o controle ou as rédeas da sua própria vida. Então são todas essas circunstâncias que nos rondam, né? Aliado assim, a esses dois fatores que eu falei para vocês. O primeiro, a quebra profunda dos relacionamentos interpessoais, isolamento, né? E o segundo aspecto, em função da quebra do relacionamento, o isolamento, né? E o cerceamento, né? Espacial e que também se torna psíquico, né? Muito bem, né? As possíveis causas de todas essas, de todo esse processo de desorganização, a diminuição dos relacionamentos presenciais, sobremaneira, as nossas perdas de referência, né? Referência sobretudo de tempo, né? Manhã, tarde, noite, horários nesses períodos, né? De espaço dentro do próprio espaço, porque agora nós estamos confinados dentro de um espaço ao qual vivíamos de uma outra maneira, né? E íamos e víamos, e víamos e víamos. Tá? Hoje nós percebemos e sentimos esse espaço de uma outra maneira, uma vez que nós nos encontramos
muito mais retidos e contidos dentro deles, né? Percebemos mais as pessoas que se encontram conosco. O nosso autocontrole também ele está bastante diminuído, porque agora os controles externos são grandes sobre nós, dizendo não pode sair, tem que cuidar da higiene pessoal, tem que cuidar da higiene do ambiente, tem que observar como se encontra. Nós temos o nosso autocontrole diminuído, agora se requer de cada um o autocuidado, né? Cuidar de si e cuidar também, né, daqueles que se relacionam conosco. E somos tomados por uma grande ambiguidade, incerteza, imprevisibilidade. Como é que vai ser amanhã, quando isso acaba? Né? Quais são as perspectivas? Né? Estamos conseguindo vencer o inimigo? Não estamos. Né? Existem N controvérsias a esse respeito. Em função disso tudo, né, algumas recomendações são importantes para a gente lidar com tamanha dificuldade, com tamanha complexidade e uma série de fatores negativos que vão nos minando no dia a dia. Tudo isso é muito novo para nós. Né? Alguns chegam a arriscar que o que nós estamos vivenciando na atualidade só se compara no século XX o que as pessoas experimentaram, em especial na Europa, quando da Segunda Guerra Mundial. Né? No que se refere à desorganização da vida, à desorganização da economia, da sociedade, né? O medo que tomou conta das pessoas e assim por diante. Portanto, o momento ele exige assim, muita tranquilidade, muito discernimento, né? E um aspecto importante é o autoconhecimento. Né? O que é que significa isso? Pensar quem eu sou, quais são as qualidades que eu tenho, né? A partir das qualidades e das virtudes que eu tenho, como é que eu posso ser útil nesse momento? Poder ser útil nesse momento é muito importante, sobretudo para quem pratica a utilidade. Né? Alguma coisa do tipo, tudo que fazemos positivamente por meio das relações que estabelecemos com os outros, seja virtualmente ou presencialmente, é de fundamental importância que possamos pensar nos benefícios que praticamos, porque antes dos outros serem beneficiados por isso, nós mesmos estaremos nos beneficiando. Então é importante, né, refletir sobre as capacidades que eu tenho, as experiências que eu tenho, os conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, né, e como eu posso colocar isso a serviço meu, né, quais são as minhas forças, as minhas virtudes, e como eu posso colocar tudo isso ao meu dispor, como também ao dispor daqueles que se relacionam comigo. Nós vamos ter uma live, numa das lives desse projeto do Laporte, vai falar sobre forças de caráter. Né? Quais são as forças que nós temos, como reconhecer essas forças e como mobilizar essas forças. Isso é autoconhecimento, em prol de si e daqueles que se relacionam conosco. Um outro aspecto muito importante é exercitar a autoestima. Né? Dentro das tuas restrições, né? Exercitar a tua autoestima. De que forma? Participando com os outros que estão contigo dentro do teu ambiente, participando de modo virtual ou presencial, se for necessário, com aqueles que não estão no teu ambiente físico, mas que precisam dos teus cuidados. Né? Te engajar, ajudar, dividir, compor, falar, ouvir, né? E tomar também, que é um aspecto muito importante para exercitar a autoestima, né?
não desistir dos cuidados higiênicos, né? Não desistir da tua aparência, do teu vestir. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer o seguinte, ó, olha, o quanto é importante você acordar e trocar de roupa, né? Não ficar de pijama o dia inteiro, porque aí a sensação, o sentimento para você e para os outros é como se não tivesse uma sequência de eventos e de atividades para fazer dentro do teu dia, mesmo diante das restrições que você se encontra. Então é preciso exercitar a autoestima, né? Participar, se engajar, procurar ser útil, fazer, ajudar, esclarecer, ouvir, né? Compreender e assim por diante. Um outro aspecto fundamental, tá? É uma condição muito importante, porque assim, ó, se a primeira, o autoconhecimento e a autoestima nos fortalece psicologicamente, né? Fortalece a nossa imunidade psicológica, o segundo aspecto, que é o libertar-se do sedentarismo, tá? Fortalece a nossa imunidade física e faz essa composição mente sã, corpo são. Tá? Nós precisamos fortalecer as nossas imunidades, tá? Para formar uma grande resistência e fazer frente a essa terrível e letal ameaça invisível. Tá? As nossas imunidades serão muito importantes para fazer frente à presença dessa ameaça, se ela vier conviver de um modo mais íntimo conosco. Então, libertar-se do sedentarismo, o que é que isso significa? Regular o sono, hidratar-se, estar sempre hidratado, nós estamos vivendo tempos muito quentes, se alimentar adequadamente. Os estudos mostram que pessoas em situação de isolamento ou de confinamento tendem a relaxar da hidratação, da alimentação, o sono não fica regrado, né? Dorme a qualquer hora, acorda a qualquer hora, troca o dia pela noite e assim por diante. Isso vai nos fragilizando, né? Não abrir mão dos cuidados médicos que até então se teve, né? Se tem hipertensão, controle da hipertensão, se tem diabetes, controle da diabetes, né? E outros aspectos e cuidados que são necessários e que devem ser mantidos. E por fim, é muito importante se mexer, se exercitar, né? Eu tenho praticado esporte todos os dias, junto com a minha filha e com a minha esposa aqui em casa. Tá? É muito divertido, libera hormônios naturais positivos que nos levam a experimentar emoções positivas, tá? E nos fortalecem mental, espiritualmente e fisicamente. Então, liberte-se do sedentarismo. Esse é um aspecto vital. Mexa-se. É um componente muito importante para esse momento. Estabeleça minimamente uma rotina. É importante que se tenha uma rotina, né? Mesmo na situação de isolamento social, é muito importante que se estabeleça uma rotina, né? Uma rotina de trabalho, uma rotina de lazer, né? Uma rotina de almoço, se for o caso, uma rotina de jantar, né? Os trabalhos que temos, né? E que devem ser realizados, que podem ser realizados à distância. Tá? Por que é importante que estabeleçamos uma rotina? Porque se é uma coisa que os seres humanos perdem quando são intensamente, profundamente cortados os seus relacionamentos interpessoais, eles perdem as suas referências. Tá? Eles deixam de ter satisfeitos as suas necessidades de adaptação, de previsibilidade, né? Das coisas, como as coisas acontecem, quando, ontem e assim por diante. Nós temos uma necessidade premente de previsibilidade, de adaptação, né? De adequação. Então, estabelecer minimamente uma rotina
que pode ser alterada dias após dia, mas que você saiba, né? Ter propósitos no teu presente e propósitos que sejam úteis, né? Por exemplo, ao acordar aqui na minha casa, eu tenho toda uma rotina de fazer, de limpar os lixos que tem nos banheiros, limpar o banheiro do Thor e do chuvisco ali na caixinha deles, fazer a limpeza do que acumulou de lixo lá na lavanderia, juntar tudo, levar para baixo, olho as louças que estão ali para lavar ou para guardar, tomo providências nesse sentido, organizo todo o ambiente. Após isso, faço a minha refeição, né? E depois vou para outras atividades que tenho que realizar durante o dia. Mas é muito importante, assim, minimamente uma rotina. E cuidar do ambiente físico. Aliás, é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, cuida do ambiente, deixa ele limpo, organiza. Porque se o teu ambiente vai perdendo a organização, toda essa desorganização física tem um impacto muito grande sobre a organização mental, na tua organização mental, nos teus processos cognitivos. Então as coisas estarem organizadas, alinhadas, guardadas, né? O espaço está cuidado, está higienizado. Isso é muito importante para que você possa ter e ir experimentando emoções positivas em relação ao ambiente onde tu te encontra, e além disso aumenta o teu senso de autocontrole sobre ele. Eu estou cuidando dele, eu estou sendo provedor dele. Não somente eu estou sendo provedor, mas junto com as pessoas que estão comigo, né? No meu caso, junto com a minha filha Natália, junto com a minha esposa, a Luciane. Então nós fizemos uma operação conjunta de cuidado, de organização e de manutenção do asseio do ambiente físico, para que possamos nos permanecer menos vulneráveis e mais imunes às ameaças externas. Muito bem. Um outro aspecto muito importante é a questão do apoio social. Se nós tivermos as nossas relações brutalmente subtraídas, as interações humanas, o relacionamento humano, é muito importante buscar o apoio social, né? Estabelecer relacionamentos humanos de qualidade. E aonde que você vai buscar isso? Aonde que você vai encontrar isso? Né? Junto das pessoas que estão contigo, né? É importante que você diminua o exercício do controle, né? Diminua a ideia do controle. O que é que isso significa, né? Prima pelo diálogo, fala, mas ouve, né? Tem a capacidade de rever, né? Existirão momentos que nós nos sentiremos mais estressados, enfim, contrariados com determinada situação em função de todas essas circunstâncias, né? Temos que ter a capacidade de rever, se for o caso, reconhecer, né? Se desculpar, né? Ou mudar a atitude e até conversar com quem está junto contigo a respeito do que eventualmente está acontecendo e que você enfim, não avaliou bem, foi tomado por sentimentos que até você não conseguiu controlar em determinado momento, enfim, né? Busque o apoio social também externo por meio da tecnologia, né? Por meio das redes sociais. Ajude também, né? Ajude e seja ajudado, né? Dentro disso tudo, do apoio social, um aspecto muito importante é o cuidado com a sobrecarga de informações.
Busque o máximo possível informações que possam ser fidedignas, que possam ser agregadoras, e tome cuidado com a sobrecarga de informações. Por isso que o fato de estarmos expostos no dia a dia, por exemplo, se você liga a televisão, dependendo do canal que você coloca, se você coloca na Globo News, coloca na CNN ou outras televisões, o assunto é um só, né? O assunto é só a ameaça que nos assola, os cuidados que temos que ter e assim por diante, né? Isso, de um modo muito massivo, né? Se nós passamos o tempo todo, ou o dia todo, sendo bombardeados por essas informações, isso não é positivo, né, para o nosso bem-estar. Isso não é positivo para o nosso equilíbrio emocional. Estar informado é importante? Mas devemos também dimensionar esse aspecto, né? Aliado à criação de uma rotina, é de fundamental importância reservar um espaço para o lazer, né? É muito importante reservar um espaço para o lazer também. Que lazeres seriam esses? Ler livros, assistir filmes, né? Jogos lúdicos, né? Envolvendo as pessoas da tua família ou as pessoas que estão contigo nessa situação de isolamento, né? Isso é muito importante para tornar o ambiente saudável, né? Para descontrair, né? Para tirar aquela seriedade exacerbada, conversar com aqueles que estão contigo sobre a situação, ouvi-los, falar também a respeito, é importante. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui e que eu considero como que é bastante fundamental nesse momento, é pensar numa perspectiva de futuro, né? Pensar numa perspectiva do futuro, tendo consciência da importância de sentirmos um otimismo equilibrado e realista. O que é que isso significa? Pensar no que ainda eu tenho por fazer, né? Alguns pode ser, eu tenho que acabar de criar meus filhos. Outros pode ser, eu tenho que fazer uma viagem que durante muito tempo eu cogitei e eu ainda não fiz. Outros pode ser, eu tenho que continuar cuidando dos meus pais, né? Eu tenho que acabar de escrever um livro e assim por diante, né? À medida que nós nos tomamos pelo sentido e pelo propósito que nós temos alguma coisa importante ainda por fazer, né, nós nos tornamos mais otimistas. Mas esse otimismo ele deve ser sempre realista e equilibrado. O que é que isso significa? Né? Significa que nós temos perspectivas positivas para enfrentar as ameaças do presente, para que possamos vislumbrar o futuro. Mas significa também que temos que ter todos os cuidados que são necessários, né? Todos os autocuidados que são necessários, né? Para que possamos sobreviver e transcender esse momento que é extremamente crítico para a humanidade. Portanto, em síntese, né? Um legado que nos deixou Viktor Frankl, a partir da sua experiência de confinamento na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, em Auschwitz. Primeira, importante, sobreviver. Né? E sobreviver significa o autocuidado, né? O isolamento, higienização, distanciamento, alimentação, ruptura com o sedentarismo e entre outros aspectos relacionados ao que nós chamamos de cuidados médicos, que nós vinculamos e relacionamos ao autocuidado, né? O autocuidado para sobreviver, né? O segundo ponto, aprender alguma coisa, né?
Pensar a respeito do que essa experiência que nós estamos passando, tá, pode nos ensinar. Né? O que é que podemos aprender com essa experiência? O que é que podemos aprender e agregar para as relações que nós estabelecemos hoje, para as relações que nós desejamos estabelecer para o futuro, né? Que sinais nos são enviados em função de toda essa pandemia que assola o planeta Terra e ameaça a sobrevivência da humanidade. Qual que é o grande legado disso? O que é que nós podemos aprender? Né? O que é que eu posso aprender para me fortalecer como pessoa, como profissional e transcender? Né? O otimismo realista, ele também vai nos ensinar o seguinte, né? Quando você é otimista de um modo realístico, tá, você não deixa de reconhecer as ameaças. A próxima live dentro do projeto do Laporte vai falar sobre resiliência, enfrentamentos positivos diante de situações críticas do tipo isolamento. Isso será mais aprofundado na próxima live. Então, como é que eu devo me conduzir diante das ameaças, mas o que eu devo fazer efetivamente para sobreviver, para continuar existindo. Então, sobreviver, aprender, e o terceiro ponto, ajudar as pessoas. Né? Ajudar quem está próximo, que precisa, dentro dos teus limites e das tuas possibilidades, o que é que tu pode fazer para ajudar. É um momento muito propício para exercitar a gratidão, é um momento muito propício para exercitar a solidariedade, é um momento muito propício para exercitar a compaixão. Tá? Porque é nesse momento que, entre outros aspectos, a gente se dá conta da nossa vulnerabilidade, né? Das nossas fragilidades. Né? Quem imaginava que nós estaríamos hoje aqui falando de uma ameaça invisível, com alto poder letal, né? Mas que ao mesmo tempo a gente não consegue enxergar e não sabe onde está e o que poderá acontecer. Enfim, então isso tudo mostra, isso abala um pouco na crença que nós seres humanos, em muitas circunstâncias, temos na nossa invulnerabilidade, na nossa infinitude. Né? Então tudo isso que nós podemos aprender, né? E o que nós podemos fazer nesse momento para ajudar o planeta, né? Para ajudar as pessoas que estão junto conosco, para ajudar as pessoas que dependem de nós, mas não estão junto conosco na situação de confinamento, na situação de isolamento, mas que nós podemos ajudá-las de vários modos, virtuais e até presenciais, se necessário for. Para finalizar a minha exposição, né, em seguida eu vou verificar se existem perguntas para que eu possa me posicionar para vocês. Eu quero fazer a seguinte consideração, que é assim, é importante nesse momento desfrutarmos dos bons momentos que estamos vivendo, mesmo face às ameaças. Momentos de que tipo? Onde estamos mais próximos dos nossos familiares, conhecendo mais os nossos filhos, mais as nossas esposas, mais os amigos, acenando com ajuda para aqueles que estão precisando e dentro dos nossos limites e possibilidades nós estamos fazendo. Então, desfrutar o momento, né? Lendo, né? Assistindo filmes que são interessantes, produzindo trabalhos, né? Sentindo-se útil, tá? Num momento de extrema e intensa ameaça. Né? Então, desfrutar o momento, desfrutar positivamente o momento. Né? Se existem circunstâncias que são ameaçadoras e que a gente pode mudar, alterar a condição, não vamos nos omitir. Né? O autocuidado é um modo de exercermos o autocontrole e mudar as circunstâncias das nossas vidas diante dessa ameaça. Então temos que nos cuidar, nos isolar, higienizar, cuidar do ambiente físico, cuidar das nossas mentes, cuidar do nosso corpo. Né? Temos que nos precaver em relação a esses aspectos. E também pensar, por fim, que existem circunstâncias que independem de nós. Né?
Nós temos os nossos controles, eles estão, embora o nosso autocuidado seja um contracontrole diante dessa ameaça, o nosso controle diante de tudo que está posto aí por esse vírus, ele é muito limitado. Então, portanto, se nós não podemos mudar determinadas ameaças, nós podemos ainda, em função do nosso livre arbítrio, em função da nossa capacidade de fazer escolhas, que é algo assim que é próprio de todo e qualquer ser humano, nós podemos fazer escolhas no sentido de mudar as nossas atitudes, de mudar os nossos comportamentos, nos tornando precavidos, tá? De modo que possamos sobreviver e transcender todo esse momento que certamente não será definitivo, que certamente ele é temporário, né? E nós temos amplas possibilidades, né? De grandes possibilidades de passar por ele, tá? De um modo saudável, né? Sob todos os aspectos psíquico, espiritual, físico, né? E passando também isso por meio das nossas atitudes, né? Por meio das nossas orientações, por meio dos nossos comportamentos, por meio das nossas relações, que embora cerceadas estamos estabelecendo hoje, para todas as pessoas que estão em contato conosco, como é o caso de vocês que agora estão em contato comigo. Quero desejar muito boa sorte para todo mundo que está me ouvindo, né? Que nós possamos ser muito protegidos nesse momento, mas que tenhamos a consciência que a nossa proteção depende muito de nós. Depende do que nós fizermos em relação a nós mesmos e o que nós fizermos em relação àqueles que precisam e que conosco nos relacionam, né? Eu acho que uma palavra-chave nisso é autocuidado, né? Autocuidado é fundamental. Muito bem. No próximo domingo, 19 horas, nós teremos uma segunda live, né? Essa segunda live vai falar sobre resiliência, né? Ou seja, modos de poder enfrentar positivamente esse momento crítico. Espero que todos vocês estejam lá, espero que vocês tenham gostado do que eu vim aqui trazer. Procurei trazer de um modo muito informal, muito simples, né? Como uma conversa mesmo, né? Passando o meu ponto de vista a respeito dessa difícil e complexa situação que todos nós estamos vivenciando. Um grande abraço para todos. Eu agora vou verificar se tem alguma pergunta aqui no Instagram. A minha filha também ficou anotando alguns pontos aí que foram apresentados pelas pessoas que estão participando dessa live, e na medida do possível eu vou procurar me posicionar para vocês. A minha filha trouxe aqui, botou esse quadrinho aqui, assim, ó. Fica ao contrário para eles? Fica ao contrário, né? Ela tá escrito assim, ó, não teve pergunta, mas apenas mensagens agradecendo. Eu que agradeço a atenção de todos, né? E espero que essa minha transmissão possa ter servido de alento, de perspectiva e de esperança para vocês. E desde já, né? Convido-os a acompanhar o nosso projeto. Ele vai acontecer sempre nos domingos e nas quartas-feiras, tá? Nós vamos estar divulgando a programação na íntegra no Instagram do Laporte e também nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar, tá? Um grande beijo para todos vocês. Não ficou ali, Natália? Ali não teve pergunta também, que tu dissesse que era para o pai? Não, aqui não. Aí não teve? Não. Não?
Então deu. Tu acreditas que eu perdi o... Peraí, tá a coisa ainda. Ei?